Olá, eu sou o professor Fernando de Química e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com os compostos nitrogenados, os compostos orgânicos com nitrogênio. Seja bem-vindo, você está no Chemical! Olha só que maravilha, essa semana nós chegamos a 300 inscritos, então a todos vocês, meus inscritos, muito obrigado. Mas se você também é um amigo do Chemical e está passando por aqui, mas ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilhe para poder ajudar e dar força pro pessoal essa mensagem da química. Também siga nas redes sociais, é sempre @chem_call. Nós encontramos compostos orgânicos nitrogenados em vários segmentos do nosso dia a dia, desde um simples corante, como é o caso da anilina, passando pelas bases nitrogenadas que vão formar o DNA e o RNA, até em drogas ilícitas ou ainda na formação de explosivos. E é por esse motivo que eu vou limitar aqui os nossos compostos nitrogenados a 4 funções principais: aminas, as amidas, os nitrocompostos e as nitrilas, que também são chamados de cianetos, beleza? Primeira função que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser a amina. A amina que é um derivado da amônia, no qual você vai pegar o NH3 e vai retirar um dos hidrogênios e substituir por um radical orgânico. Mas é claro, como a gente tem 3 hidrogênios, você também pode fazer a substituição dos 3. Substituindo um hidrogênio, nós vamos ter uma amina primária, 2 hidrogênios, uma secundária. Substituindo os 3 hidrogênios da amônia por 3 radicais orgânicos, nós temos uma amina terciária. Lembre também que o nitrogênio tem essa geometria piramidal diretamente aqui na amônia e que também a amina vai acabar herdando essa geometria no nitrogênio. Isso vai ser bastante importante porque a modificação dessa posição em função aqui de amina primária, secundária e terciária vai acabar acarretando numa diferenciação para o caráter básico que a amina tem. As aminas têm caráter básico em geral, mas a amina terciária é menos básica do que a primária e menos básica do que a secundária. Por que você me diz assim, professor, por que não é terciário, secundário e primário? Então, pela melhor distribuição das nuvens eletrônicas que nós temos dos ligantes, esse par de elétrons tem uma disponibilidade de sair ali muito mais facilmente do que em outro caso, tornando ela uma melhor base de Lewis. Nós temos mais de uma regra de nomenclatura para a amina, mas a nomenclatura oficial vai ser aquela substitutiva na qual a gente utiliza o prefixo com o número de carbonos, o infixo relativo ao tipo de ligação e a função que você vai substituir aí por amina. Aqui eu coloquei alguns exemplos de aminas primárias, mas eu também vou colocar de amina secundária e amina terciária. Para a amina primária, a gente vai achar a cadeia principal ali, que vai estar ligado diretamente no nitrogênio, e o nitrogênio vai, se você não colocar a numeração para ele, vai subentender que ele está na posição número 1, então você não precisa colocar a posição 1 amina. Então, como eu coloquei aqui uma cadeia mais simples, eu tenho lá um metil ligado na amina, ainda não vamos chamar de metilamina, mas eu vou colocar a nomenclatura com um carbono, met, simples ligação, e mais amina. Então vai ficar metanamina. A mesma coisa aqui, ó, 2 carbonos, eu tenho et, ligação simples entre os carbonos, an, e a terminação amina. Diferente nesse terceiro composto aqui, você vai perceber que eu tenho 3 carbonos, mas ao mesmo tempo a amina, o grupo amino, não está no carbono número 1. Então eu não vou chamar apenas de propanamina. Eu vou chamar de propan-2-amina. Afinal de contas, o grupo amino está no carbono número 2, beleza? Eu vou mostrar para você um outro composto agora, contendo, além do radical, a dupla ligação, essa cadeia principal. Mesma coisa aqui, ó, mas ainda assim é uma amina primária. Nessa amina primária, eu tenho na posição número 2 um radical metil, a cadeia principal contém 3 carbonos, então ela ficou assim, ó, 2-metil, prop no carbono número 2, sendo que o carbono número 1 é esse ligado diretamente ao nitrogênio, vai ter uma dupla ligação. Na posição número 2, um metil, na posição número 2 também eu vou ter a dupla ligação de 3 carbonos, e aqui fechando 2-metil prop, 2-en e o final amina. Tranquilo? Agora eu vou mostrar para você como é que funciona lá na nomenclatura em relação às aminas secundárias e terciárias. Para uma amina secundária ou terciária, a gente vai proceder um pouquinho diferente. Ao radical ligado diretamente ao nitrogênio, a gente vai adicionar a letra N como um prefixo antes do nome desse radical para indicar que ele está ligado diretamente ao nitrogênio. É diferente eu falar, por exemplo, de um metil ligado diretamente ao nitrogênio como um metil ligado na cadeia principal. Então eu preciso pontuar, esse radical está onde? Na cadeia principal ou ele está ligado diretamente ao nitrogênio? Portanto, ligado diretamente ao nitrogênio, você vai colocar uma letra N maiúscula na frente, beleza? Para cada um desses radicais que você tiver ali diferenciados. Então, no caso, você vai colocar
colocar no máximo 2 ali em relação à cadeia principal, uma vez que ela pode ser além da cadeia principal com mais 2 radicais ligados diretamente a ela. Quer ver? Ó, vou mostrar para você aqui como é que vai ficar nesse exemplo. Desse lado aqui eu tenho a minha cadeia principal, contendo 3 carbonos, então derivado prop, e do outro lado eu vou ter um derivado met, que eu tenho apenas um carbono. Então aqui eu tenho uma amina secundária. O que eu vou fazer? Eu vou deixar que essa aqui é a minha cadeia principal e aqui vai ser o meu radical. Aqui o metil é um radical, eu vou escrever N-metil, e aí o nome da cadeia principal, met, et, prop, ligação simples, an, entre os carbonos, e aí mais o final amina. Composto número 1, N-metil, propan-amina. A mesma coisa eu vou fazer também para uma amina terciária. Aqui eu usei uma bem simples para dar o exemplo para você. Apesar que o nome parece que fica meio controverso, mas é assim mesmo. Eu tenho 3 radicais metil. Por que eu não chamo direto logo de trimetilamina? Bom, essa nomenclatura também existe, mas daí seria substitutiva em relação a radicais. Agora eu vou pensar utilizando a regra IUPAC, colocando o N na frente para expressar os radicais e mais a cadeia principal. Como os 3 são exatamente iguais, eu vou escolher um deles como sendo a cadeia principal e vou chamar de metanamina. Os demais vão ser os radicais ligados ao nitrogênio. Por isso que eu coloquei NN, 2 vezes os radicais metil, NN, dimetil, metanamina. Metanamina seria dessa cadeia aqui, que seria a nossa cadeia principal, apesar que todas elas seriam cadeias principais, vamos dizer assim, uma vez que você pode escolher uma delas e todas elas têm apenas um carbono. Então você vai selecionar uma como cadeia principal. Se tiver mais do que um carbono, vai ser aquela que tiver o maior número de carbonos, enfim, para você poder colocar ela como cadeia principal. Então, para deixar bem claro, eu tenho as 3 aqui exatamente iguais, eu escolhi uma como sendo a cadeia principal e os outros 2 como radicais. Mas como eu disse para vocês, também pode utilizar como se fossem radicais. Aí você vai imaginar o grupo amina como sendo o nitrogênio e os substituintes como radicais normais. Quer ver? Ó, dá uma olhada no primeiro composto. No primeiro composto eu teria aqui o nitrogênio, então eu vou chamar isso aqui de amina, e aí eu teria um radical metil, e pro lado de cá eu teria um propil, e aqui eu tenho um metil. Em ordem alfabética eu vou escrever esses radicais e mais o nome amina. Por isso o nome dele vai ficar metil propil amina. Metil propil amina. No composto número 2, como nós temos 3 vezes o metil, eu vou colocar trimetilamina. Professor, poderia colocar metil, metil, metilamina? Não é o correto. O correto é que você vai colocar, sempre que você tiver repetição de alguns radicais ali, você coloca esses prefixos indicando quantidade. Di, tri, e assim por diante. No caso aqui, o máximo que você vai utilizar seria tri, tá bom? Então aqui a gente tem uma trimetilamina, 3 vezes o metil ligado no nitrogênio. As amidas são compostos nitrogenados em que o nitrogênio vai ter ligado diretamente a ele uma carbonila. Então esse daqui é o grupo amida, beleza? Você tem que sempre ter essa dupla O ali, esse carbono dupla O, ligado diretamente no nitrogênio. As amidas podem ser obtidas por diferentes rotas, mas aqui eu coloquei 2 bem importantes, na qual a gente pode pegar um ácido carboxílico e reagir com amônia, para a formação de amida e água. E a mesma coisa, você também poderia utilizar a partir de um ácido carboxílico e a amina, para a formação da amida e a água. As amidas vão possuir, diferente das aminas, que tem caráter básico, as amidas têm caráter neutro. E você deve lembrar que um exemplo de amida seria a formação dos polímeros proteína, que seria um polímero biológico, um polímero natural, e ao mesmo tempo também a gente teria a formação do nylon. Mas o que acontece? Lá no nylon a gente tem a exclusão de uma molécula de água por uma reação de condensação entre 2 monômeros diferentes, um deles contendo o grupo ácido e o outro contendo o grupo amina. E aí a gente vai ter a exclusão dessa molécula de água para a formação de uma amida. A mesma coisa acontece quando a gente tem a formação da ligação peptídica entre 2 aminoácidos. Você vai pegar um aminoácido que vai ter o grupo amino e o grupo ácido. Entre esses 2 aminoácidos iguais ou diferentes, vai existir a desidratação, a exclusão de uma molécula de água, formando a ligação peptídica. E a ligação peptídica vai ter justamente um carbono de uma carbonila ligado a um nitrogênio. Então dá para dizer que uma proteína é uma poliamida por conta dessa repetição de grupo. A nomenclatura das amidas vai seguir aquele padrão principal da IUPAC, que a gente vai utilizar substitutivamente, prefixo para número de carbonos, infixo para o tipo de ligação e o final amida representando a nossa função. Vale a mesma regra que a gente tinha feito também para as aminas, colocar o N quando a gente tiver o radical ligado diretamente ao nitrogênio, beleza? Então quando tiver o nitrogênio ali numa amida do tipo monossubstituída ou dissubstituída, o que você vai fazer? Você vai colocar o N para indicar que tem um radical ligado diretamente a esse nitrogênio da função amida, beleza? Agora olha só nos exemplos que eu coloquei aqui para você. Cadeia tem 2 carbonos, então vai ser et, ligação simples entre os carbonos an e o final amida. Aqui é uma amida primária bem simples, tá? Então ela inclusive ela é uma amida primária, mas ela não é nem
de substituída. Ela é apenas uma amida primária sem substituição dos dois hidrogênios, está mantendo ela bem simples aqui. Agora pegando uma outra, ó, com outro exemplo, mas com o radical na cadeia. Como é que eu vou fazer? Mesmo esquema. 3 carbonos aqui, contando que esse é o carbono número 1, o ligado diretamente ao nitrogênio da função. Então o carbono da carbonila vai ser o número 1, carbono número 2 eu tenho o metil. Então eu vou chamar essa cadeia de 2-metil, metil na posição número 2, 3 carbonos, prop, ligação simples entre os carbonos da cadeia principal, an, e mais a função amida. Então ficou 2-metil, propan, amida. Veja essa última cadeia utilizando a nomenclatura pela forma como a gente tem ali que colocar os radicais ligados ao nitrogênio diretamente com o prefixo N para indicação que ele está ligado a esse nitrogênio da função. Veja só, eu tenho aqui uma cadeia principal, ó, que seria essa daqui contendo o nitrogênio na carbonila, independente se ela é a maior ou não. Agora você vai utilizar carbonila e nitrogênio e o que tiver atrás da carbonila também, complementando a tua cadeia principal. Na cadeia principal eu tenho 1, 2, 3, então sabe que vai ser uma propan-amida. Ligado ao nitrogênio da função eu tenho um grupo metil e um etil. Então eu vou dispor eles em ordem alfabética, colocando N na frente de cada um, indicando que esse radical está diretamente ligado ao nitrogênio. Então, em ordem alfabética, primeiro o etil, depois o metil e a cadeia. Então vai ficar assim, ó, N-etil, N-metil, e diretamente, sem colocar separação de vírgula, eu vou colocar o nome da cadeia principal juntamente com o último radical. N-etil, N-metil, propanamida. Os nitrocompostos são compostos que vão possuir o grupo nitro. Você diz assim para mim, mas é óbvio, né, professor? Vai ter que ter o grupo nitro para ser um nitrocomposto. Mas o que é o nitro? O nitro é esse NO2. Então você vai ter lá um radical orgânico ligado diretamente ao grupo NO2, que é o nosso grupo nitro. Bom, você pode fazer a obtenção de um nitrocomposto, por exemplo, pela reação de substituição de um dos hidrogênios de um hidrocarboneto por um grupo nitro. A ação lá na presença de ácido nítrico e ácido sulfúrico para poder fazer essa reação de substituição a partir de um hidrogênio de um hidrocarboneto. Mas isso é um exemplo, tudo bem? Posso fazer também lá a substituição lá no benzeno e tem o nitrobenzeno. O nitrobenzeno, inclusive, que é utilizado amplamente como solvente orgânico. Vou mostrar para você agora a regra de nomenclatura, que ela é bem simples e inclusive você vai utilizar um macetinho aí. A regra de nomenclatura diz o seguinte, você vai colocar o grupo nitro e depois vai colocar prefixo, infixo e a letra O para a cadeia principal a que está ligado ao grupo nitro. Então se você está colocando o prefixo mais o infixo e a letra O, você está tratando a cadeia principal como se fosse um hidrocarboneto. Então basta apenas a gente não esquecer de colocar a posição em que se encontra o grupo nitro na cadeia, tratando a cadeia principal como se fosse um hidrocarboneto. Então vamos pensar o seguinte, olha, esse é meu exemplo aqui. Eu tenho 3 carbonos e no outro também tenho 3 carbonos. Então as duas vão ser nitropropano. Que eu estou vendo lá que eu tenho ligação simples nas duas, 3 carbonos para a formação de um propano. Já no primeiro caso, eu vou ter um nitropropano, porque o grupo nitro está no carbono número 1. Na segunda, eu vou ter o 2-nitropropano, porque o nitro está no carbono número 2. Veja esse outro exemplo aqui que bacana, que é o TNT, o trinitrotolueno. O trinitrotolueno vai ser a partir do nosso tolueno que nós vamos usar o radical. Então, vamos imaginar que o tolueno, que é o metilbenzeno, carbono número 1, seria esse que tem o metil, a partir da estrutura do tolueno, e aí eu vou considerar carbono número 2, carbono número 4 e número 6 para colocar os grupos nitro. Então o nome dele poderia ficar como 2,4,6 trinitrotolueno. Lembrou? Nitro e trata o restante como se fosse um hidrocarboneto. Das 4 funções que eu me propus a falar para vocês aqui, eu vou falar dessa última, que inclusive tem muitos compostos aí que são derivados dele, entendeu? São aplicados como veneno. Também existem lá em pequenas quantidades em sementes, nos vegetais. Estou falando do cianeto. E o cianeto a gente pode considerar como sendo um derivado do ácido cianídrico. Imagine um ácido cianídrico que você foi lá e retirou um hidrogênio e colocou um radical orgânico. Então eu vou ter aqui o nosso cianeto ou a nossa nitrila. Nitrila ou cianeto. Quando você tratar ele como cianeto, você vai imaginar esse grupo aqui chamando de cianeto e o restante como um radical. E se você estiver tratando como nitrilo, você vai incluir também esse carbono do tripla N ali, do grupo cianeto, juntamente com a cadeia principal. E por isso é que a nomenclatura fica um pouco diferenciada. Você tem duas maneiras de dar a nomenclatura para ele. Você pode usar como se fosse um hidrocarboneto, a cadeia principal, usando prefixo, infixo e a letra O, e mais a nitrila, considerando totalmente a cadeia. Então vai pegar lá desde o carbono que está ligado no grupo nitrila até o último carbono. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, ó, tenho 3 carbonos, eu vou considerar a cadeia principal com 3 carbonos. Met, et, prop,
prop, ligação simples AN, terminação O, propano, como se eu tivesse um hidrocarboneto, propano ligado com tripla ligação ali no nitrogênio, então propano, nitrilo. A mesma coisa para essa cadeia aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos na cadeia principal, um metil na posição número 2, por isso 2-metil, propano, nitrilo. A nitrilo está aqui. Só que também, como eu disse para você, você pode tratá-lo de que maneira? Eu posso tratar como se fosse um cianeto. E cianeto eu vou imaginar o radical. Eu vou pegar o grupo CN, então eu vou selecionar esse grupo cianeto e o que tiver ligado nele eu vou chamar de radical. Então cianeto de radical com a letra A. Por exemplo, metil vai virar metila, etil vai virar etilo. Aqui, como eu tenho o meu cianeto, o que está ligado no restante dele aqui tem 2 carbonos, então como se fosse cianeto de etil, mais a letra A, cianeto de etila. Lá do outro lado, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, só que você vai considerar esse daqui como sendo o radical, e aqui eu tenho o meu cianeto. Então vai ser o cianeto desse radical aqui. Mas que radical que é esse? Eu tenho radical com 1, 2, 3 carbonos, e no carbono secundário que eu tenho a minha valência livre que está presa na minha função. Então esse daqui seria o nosso radical isopropil. Então eu teria o cianeto de isopropil, mais a letra A, cianeto de isopropilo. Fácil, não é? Hoje você conheceu 4 funções orgânicas nitrogenadas que são bem importantes e bem famosas. Eu espero ter ajudado bastante você com esse vídeo. Então eu espero você aqui na semana que vem. Beijo na mãe!